2020 foi ou não foi o ano do podcast? Nesse ano que a gente nunca vai esquecer, muita coisa boa aconteceu para quem gosta de podcast, para quem gosta de ouvir, para quem gosta de fazer. Nós tivemos um grande aumento do número de programas sendo lançados e com isso, claro, muito mais pessoas também começaram a fazer podcast no Brasil e no mundo. Só que temos um pequeno detalhe, muita gente começou a aprender a gravar de casa ou remotamente, à distância. E é sobre isso que hoje eu, Domênica Mendes, a criadora da iniciativa Hashtag o Podcast é Delas e também a apresentadora do Estúdio 31, converso com a Marcela Leon, produtora e apresentadora de podcasts. A Marcela tem um podcast super legal, gente, maravilhoso, que eu tenho a honra de contribuir com o processo de edição. É um podcast chuchuzinho que vocês têm que conhecer, chamado Baseado em Fatos Surreais. Procura aí no seu agregador que com certeza você vai gostar do trabalho da Marcela com o podcast. E hoje, antes da gente começar então, eu tenho um pedido para você. Se você gosta do Estúdio 31, não se esqueça de assinar o feed para continuar recebendo os nossos episódios. Avalie lá na Apple Podcast ou no seu agregador favorito com as 5 estrelinhas tão desejadas na podosfera e, claro, deixa a sua recomendação. Vale lembrar que esse podcast é o podcast oficial da Hashtag o Podcast é Delas e uma forma de você participar ativamente desse projeto é através de contribuições mensais a partir de R$7 lá no nosso Catarse. Se você não lembra o endereço, eu te conto. É catarse.me/o podcast é delas. Você me encontra lá no Instagram e no Twitter em @Domenica_Mendes e o projeto O Podcast é Delas, além do site, também está lá no Twitter e no Instagram em @o podcast é delas. Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o meu convite. E, por favor, conta pro pessoal que tá ouvindo a gente agora quem que é você no mundo do podcast. Para quem não te conhece ainda, o que você faz por aqui? Obrigada, Domênica, pelo convite. Eu faço algumas coisas e gosto de começar dizendo que eu sou a cuidadora da comunidade de ouvintes do Baseado em Fatos Surreais, porque é um trabalho maravilhoso poder minerar as histórias que eu recebo por e-mail, contar essas histórias, interagir com as pessoas no grupo. Então, acho que isso vem em primeiro lugar, assim. Também faço a produção do Baseado em Fatos Reais, também faço a apresentação do podcast e várias outras coisas aí no meio. É quase o canivete suíço do mundo podcast, né? Como você, Domênica. Sim. Sou apoiadora do Podcast é Delas lá no Catarse. Já tem 2 meses que estou apoiando o projeto no Catarse. E fora esse trabalho autoral do Baseado em Fatos Reais, eu também presto serviço para algumas empresas com essas habilidades aí de canivete suíço. Então, no mundo podcaster, essa é a Marcela Leon. Olha só, mais uma mulher aí que entende tudo de podcast, gente, porque é isso. É um grande processo, é um grande fluxo que uma vez que você domina, tá tudo dominado, né? É isso. Muito bem, Má. Então, queria que você compartilhasse com quem está ouvindo a gente um pouquinho sobre a sua experiência com Baseado em Fatos Surreais quando a gente está falando de captação, porque lá atrás, quando você criou o projeto, você e a Sheili, que era a co-host do programa, vocês gravavam presencialmente, não era? Uhum. E aí veio a pandemia. E aí, o que aconteceu? Pois é, a gente gravava presencialmente na contramão de muitos podcasters que sempre fizeram gravações remotas, às vezes sem até conhecer a própria equipe, assim, presencialmente, só no mundo virtual. Fazia parte da essência do programa estar ali no presencial, gravando com o gravador na mesa, assim, E aí, quando a gente foi pro virtual, eu
passei a experimentar algumas coisas. Desde o queridinho Zoom, que cresceu muito na pandemia, né? Porque ele tem soluções excelentes aí, até outras ferramentas um pouco mais profissionais, porque elas são dedicadas mesmo para uma gravação online, quase como se fosse um estúdio remoto, sabe? Como o Zencastr, que já é conhecido também de muitos podcasters, e o Squadcast. E eu descobri recentemente um novo que chama Iris, que eu ainda não testei, então não posso falar muito sobre ele, mas também tem essa mesma proposta de ser um estúdio online. É muito bacana isso, né? Porque para quem faz podcast à distância, como você disse, né? Que não tem esse privilégio de poder gravar presencialmente com a sua equipe ou com quem é convidado, convidada, a gente aprendeu várias formas de fazer essas gravações, e quando veio esse grande boom das plataformas que gravam remotamente online, que são como esses estúdios que você diz, nossa, assim, foi... Você descobrir a internet de banda larga, sabe? Foi uma coisa super incrível. E eu acho que quem tá fazendo podcast agora já começa, né, com muito mais facilidade, assim, e muitas opções. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essas possibilidades de captação online e remota. Para você aí que quer fazer seu podcast e vai fazer seu podcast de casa, na segurança do seu lar, se protegendo e protegendo as pessoas ao seu redor, porque podcast é uma delícia, gente, mas a gente tem que ficar em casa. Por favor, permaneçam em casa e, claro, sempre é bom você conhecer o que tem disponível no mercado para quando você precisar, né? Tá ali à mão. A Marcela, eu sei que ela é a mulher ninja de testar e usar essas plataformas, eu sei que ela já testou quase todas, por isso que ela tá aqui. Então, segundo a sua opinião de especialista aí, quais são as melhores plataformas de gravação remota e online que você conhece? Dá um remember, porque você já falou várias delas, né? Sim, mas colocando em ordem de qualidade da captação do áudio que você pega, o Squadcast vem em primeiro lugar, depois vem o Zencastr e aí daí viria o Zoom, né? E a gente pode até caminhar pro conhecidíssimo aí Skype, que muita gente já usou, mas que não é dedicado para isso, né? A diferença do áudio do Zencastr e do Squadcast para um Zoom, para um Skype, para outros comunicadores, é porque eles foram desenhados para serem um estúdio, para fazer a melhor captação da faixa de áudio enquanto você estiver gravando. Diferente dos comunicadores, que o objetivo deles é ali na comunicação, na interface. Muitas vezes eles comprimem o áudio, eles comprimem o vídeo, que é para manter a conexão estável. Então, se eu fosse fazer uma recomendação aí para a melhor plataforma, é o Squadcast. Só que ela é uma plataforma paga, né? Ela não tem uma versão gratuita, ela tem a semana de teste lá de 7 dias, mas para você usufruir da plataforma, você precisa pagar. Então, se a gente for pensar aí, se você está querendo qualidade de áudio, a gente teria que ir para o pago, mas melhor qualidade de áudio gratuito, Zencastr. Se você já tem um Zoom, né, e não quer se aventurar em outra plataforma, dá para ir pelo Zoom também e usar o plano gratuito, que tem reuniões de até 40 minutos, que você também consegue salvar as faixas de cada um dos participantes individualmente. Para vocês terem ideia de valores, hoje o Squadcast, passado esses 7 dias, né, de teste, focando aqui somente em áudio, tá? Que ele tem a opção também de áudio e vídeo agora, mas passando o período de teste, se você precisar de 5 horas de gravação por mês, fica $20 ao mês no plano mensal. Se você precisar de 12 horas de gravação por mês, fica $50. E se você precisar de 25 horas de gravação por mês, são $150. Então, sim, o serviço é muito bom, mas o serviço também é muito caro, principalmente, né, devido aí à situação da economia do Brasil, onde o dólar tá quase beirando os R$6, né? Oscila, bate lá, cai um pouquinho, mas dá uma diferença aí do nosso orçamento muito grande. O Zencastr, ele, quando foi lançado, foi um grande boom, assim, sabe, Ma? Eu fiquei super surpresa, eu adorava ele. E depois eu também senti que outras plataformas me davam um resultado melhor. Mas, no plano aí profissional, ele tá $20 por mês.
que ele entrega aí essa possibilidade, né, de você salvar já na nuvem o arquivo em Wave, que dá uma qualidade melhor. Para quem tiver em dúvida nisso, volta lá no episódio que a gente falou sobre edição, eu e a Cafeína, que vocês vão ter uma ideia melhor de formatos de áudio. E ele permite chamada até 4 pessoas, então é bem interessante. Mas se você tiver um podcast aí até 2 pessoas, você pode utilizar o modo hobby, que ele tá gratuito, por enquanto, porque eles estão fazendo uma ação sem cobrar pelo valor mensal, né, devido à pandemia, assim como vários outros programas, plataformas estão disponibilizando ferramenta gratuitamente para que as pessoas possam ficar em casa. Então, de repente, vale testar. E o Zencastr agora, eles lançaram para quem assina a opção também de você ter vídeo, né? Exatamente para poder concorrer aí com essa coisa do Squadcast, que também oferece o vídeo. Então, além do áudio, você pode ver a pessoa enquanto você está gravando, você pode gravar o vídeo também, você tem várias opções aí. Que a nova geração de podcaster gosta de gravar podcast com o vídeo. Olho no olho. Isso para mim é uma coisa muito estranha, sabe? É muito estranha. Eu não me incomodo, mas eu prefiro sempre gravar somente o áudio, assim. Eu aprendi a fazer assim, né? Então eu meio que me acostumei. E claro, gente, quando a gente fala também de fazer uma gravação, seja por essas plataformas ou por qualquer outra, vale a gente ressaltar que o vídeo, ele permite, né, que você tenha uma interação mais segura e mais confortável com quem você está gravando, mas ele utiliza a sua taxa de upload da gravação da sua internet. Então, se a sua internet não for muito boa, muito estável, prefira fechar o vídeo, né, e focar somente no áudio, que é o que realmente interessa para os programas de podcast. Certo, dona Marcelita? Uhum. Muito bem. Falando um pouquinho sobre o Zoom, que é o queridinho de 2020, eu acho que o Zoom chegou para ficar e, enfim, ele se destacou bastante, né? Eu sei que no plano gratuito ele permite videoconferências de até 40 minutos. E é possível, né, captar o áudio dessas conversas, Marcela? Ou é só no plano pago? É possível captar no gratuito também. Você salva num arquivo local. Basta que quando você faça a sua assinatura lá do Zoom básico, que nas configurações você vai lá em gravação e habilite essa opção. É um botãozinho, né? E aí a dica é, para quando você for iniciar a reunião, você também ir nas configurações desta reunião, ir lá na opção de gravação e habilitar para gravar em faixas separadas, porque por padrão ele não vem com essa configuração, ele vem gravando as faixas todas juntas, né? E aí é legal você colocar para gravar em faixas separadas. E uma dica extra aí é que você entre também nas configurações de voz e tire todos os tipos de compressão que tem lá, como, por exemplo, diminuição de ruído e coisas do gênero, porque isso também diminui a qualidade da faixa de áudio que você está captando. E aí ele permite que você, nesse plano gratuito, faça uma captação local no seu computador, né? Então, enquanto está rolando a reunião, ele vai captando a voz das pessoas e vai salvando numa pastinha ali no seu computador que você escolhe. É bem interessante. Se você assina, você tem a opção de fazer uma captação na nuvem aí no plano que vem logo a seguir, que já são $150 por ano a licença. Também aí é um preço salgado pra gente que tá com o dólar nas alturas aqui. A gente tem até 1 GB de gravação na nuvem, então permite que não só você grave, mas como depois, sei lá, se você quiser compartilhar esse link pra alguém assistir, pra ouvir, porque ele grava tanto o vídeo quanto a voz. Olha, que bacana. E me diz uma coisa, Má, você que usou o Zoom bastante em 2020, quando você tá falando que no plano gratuito ele vai salvar local, ou seja, ele vai salvar numa pastinha no computador da pessoa. Eu estou, né, sediando essa reunião, eu sou a host dessa reunião. O arquivo de áudio seu, por exemplo, que está participando, ele vai ficar salvo no seu computador ou no meu? No seu computador. Você que vai fazer a gravação, você que vai salvar no seu computador localmente todas essas faixas. E é possível separar essas faixas. Sim. E até uma coisa interessante, o próprio Squadcast também você só consegue gravar você mais 3,
E, se não me engano, o Zencastr funciona da mesma maneira, se não mais 3, mais 5 no máximo, para 6 pessoas, eles limitam também, principalmente quando você está fazendo com o vídeo junto. E uma dica aí, um pulo do gato para quando você está fazendo essa captação remota, que mesmo que você esteja usando uma dessas plataformas, seja o Zoom, seja o Zencastr, seja o Squadcast, ou a gente vai lá para o Skype, para o Discord e tantos outros, né? Tantas outras ferramentas, que você também peça para que os participantes façam um backup da voz deles localmente. É tão simples. Com um smartphone, se a pessoa que está gravando com você tem um smartphone, ela vai ter um aplicativo no celular chamado Gravador. E aí ela coloca o smartphone dela ali no formato gravador e deixa ligado do lado da boca dela enquanto ela tá falando com você, para também pegar o áudio dela local. Isso por quê, Domênica? E eu, que fiz algumas gravações em 2020, passei por algumas situações que às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. A internet é uma coisa instável. Sim. Né? As ferramentas às vezes dão ruim. Então a gente sempre precisa ter um plano B. Principalmente se você está fazendo uma gravação com um convidado, né? Se é você e sua dupla de apresentação no programa, é mais tranquilo. Mas imagina que você marca uma agenda com alguém, você vai entrevistar, aquela pessoa separou um horário para você, aí você faz toda a captação remota, e aí chega na hora de você editar aquele material, você viu que de repente deu ruim no microfone da pessoa, sei lá, ou deu ruim na internet, ou aconteceu algum problema. Então é sempre bom ter esse backup aí com o smartphone. Eu sempre recomendo. Sim, perfeita sua fala. Gente, quem acompanha as coisas que fazemos na hashtag podcast delas e quem acompanha o Estúdio 31 sabe que backup é sinônimo de vida, porque a gente sempre precisa de um backup. Inclusive, você pode, pessoa que está apresentando ou pessoa da equipe, também fazer, através do OCam, por exemplo, uma captação em uma faixa única de backup, porque aí, na pior das hipóteses, se tudo der errado, a gente utiliza na hora da edição a faixa única, né? É sempre bom a gente ter realmente backups de segurança, porque eles são necessários. Backup é simples, basta não ter para precisar fazer uso. Essa é a regra de backup. Sim, sim. Sabemos bem dessa regra, né, Domênica? Sim. Inclusive, baseado em fatos reais em 2020, as gravações do Agosto Surreal, né? Sim, foi todo um processo, gente. Bastava não ter. Mas, Marcela, quando fez o especial do Agosto Surreal, que foram 31 dias de episódios diários, né, contando histórias de mulheres, ela teve uma sacada que acabou salvando muitas vezes o backup, que foi a transmissão da gravação online. Então, como ela transmitia pelo Instagram e pelo YouTube, quando acontecia um erro, o Instagram ou o YouTube se tornava muitas vezes a faixa de backup. Então também é uma possibilidade, às vezes, de você ligar algum tipo de gravador, ou você que vai gravar através de uma transmissão, no tempo ali que aquela transmissão ficar online, você consegue, às vezes, extrair o áudio do vídeo e utilizar, né? Não vai ficar a melhor coisa do mundo em qualidade sonora, porém, às vezes é melhor um episódio com um beat comprometido do que nenhum episódio lançado, né? São possibilidades. Lembrando que o Skype, para quem é da velha guarda da podosfera brasileira, a gente utilizava um aplicativo chamado Skype Free Recorder, que ele gravava só o áudio do Skype. Agora o Skype ele tem a funcionalidade de gravação, porém ele grava em vídeo, gente. Então depois, né, esse arquivo de áudio terá que ser separado, ele terá que ser extraído do vídeo. Mas também é uma opção caso você não se adapte ou não goste dessas outras opções que a gente está falando aqui. Marcela, você conhece alguma outra forma de captar remotamente online para compartilhar com quem está ouvindo a gente? Tem o Discord, que o Discord você também consegue fazer essa gravação. Eu já fiz uma gravação de podcast pelo Discord. Eu não manjo muito da ferramenta, mas já fui convidada e já participei. E o Google também, né? Quem tem a assinatura do Google, quem paga, pode usar o Google Meet para fazer gravação. Muito bom. E o legal do Google Meet, na verdade, é que quando você termina a reunião, ele automaticamente já faz a renderização e já te manda um e-mail com o link desse vídeo que fica na nuvem, que ele já fica no Drive automaticamente, né? Então não é nem local que grava. E aí você pode baixar o arquivo e usar depois. Olha, que bacana, que bacana. Inclusive, para quem quiser testar o Google Meet com esses
esses brecoteco aí, esses recursos a mais, existe a possibilidade, e aí ele é um preço bem mais acessível do que esses outros que a gente falou. Ele é $8 por mês. Então é bem mais acessível, né, do que as outras opções, né, o Zoom, o Zencastr, o Squadcast. E eu vou deixar aqui também de dica extra uma outra ferramenta multiplataforma para voz e videoconferência que se chama Jitsi. Ele é gratuito, ele funciona por navegador, então a pessoa não vai ter que instalar nada no celular ou no computador para entrar na chamada. Eu acho que a qualidade do vídeo dele é melhor e mais estável que o próprio Google Meet. Ele é um software também livre, e aí ele tem a opção de gravação de vídeo, né? Parecido com o Skype. Mas é uma forma também de você, por exemplo, ter um backup de segurança. Vale a pena aí testar para vocês definirem o que é melhor para vocês. Ah, tem uma coisa que eu preciso falar, Domênica, que a gente esqueceu de falar quando falou do Zencastr e do Squadcast. Diga! Eles têm uma limitação de que ele não funciona no Safari e não funciona no celular. Então, ele só funciona no Google Chrome, no Firefox, etc., no computador. Então, para você gravar com essas plataformas, se a pessoa que for convidada, por exemplo, ela não tiver um computador, isso é um impeditivo. Olha aí, é uma informação importante, eu não sabia disso. É, que já não acontece com o Zoom, né? O Zoom e o Meet não tem esse problema. É, eles já são mais acessíveis, né? E funcionam remotamente de uma forma melhor. Muito bem, Marcela, algo mais de dica aí que você tem para contribuir com quem está nos ouvindo agora? Gravem podcast. Amei, perfeita. Muito obrigada, Má. Imagina, obrigada a você, Domênica, pelo convite. Obrigada a você, ouvinte do Estúdio 31. É isso daí, gente. Para vocês conhecerem a biografia da Marcela e acompanhar ela em todas as redes sociais e também conhecer aí os podcasts que ela faz, eu vou pedir para ela falar, obviamente, as redes, mas entrando lá no site do O Podcast Delas e acessando o post desse episódio, você também encontra os links para segui-la. Então, Marcela, onde que a gente te encontra? Você usa Twitter, Instagram? O que você usa? Uso tudo, tenho muitas arrobas. O jeito mais fácil de você me encontrar é @bfsurreais, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou você entrar no site bfsurreais.com.br. Também pode mandar um oi por e-mail. E qual que é o e-mail? bfsurreais@gmail.com. Ah, arrasou. Fique por dentro das novidades do podcast Delas. E é assim que a gente fecha mais um episódio do Estúdio 31. Dessa vez, a gente falou sobre captação remota e online de podcast. Se você quer saber mais sobre podcast, eu te aconselho a ouvir os primeiros episódios, onde nós falamos sobre o que é podcast, como que grava, dicas de edição, e fomos indo passo a passo até a parte de divulgação, que é uma parte também muito importante da produção de podcast. E a novidade dessa vez é que o Estúdio 31 agora é um podcast semanal e ele vai ao ar todas as quartas-feiras. Então, eu espero você na semana que vem. Um beijo!